Mas como que eu posso mesclar essas duas pontas de, tipo, saber onde eu quero chegar, mas o cara ainda nem sabe de fato, tipo... Você pegou a visão? Sim, sim, É tipo o entendi. cara quando tá na faculdade, ele falou, que faculdade que eu vou escolher? Eu não sei, entendeu? Então, que conselho que você dá, assim, pra esse cara poder... Buf, Eu acho que é um processo, sabe? É um processo. Eu não consigo te falar assim, vai, faz isso que vai dar certo. Não vai. Um pouco é a experiência, precisa ter experiência de vida. Eu com 16, 15, 18, com 22 anos eu não sabia o que eu queria ser. Ainda não sabia. Eu trabalhava, já estava muito bem sucedido na parte profissional e mesmo assim ainda eu não sentia que aquilo era o que eu ia fazer pro resto da minha vida. Eu fui ter esse despertar de consciência, eu digo assim, eu encontrei o meu propósito, melhor, o meu propósito me encontrou, é realmente isso. O teu propósito ele vai te encontrar. No momento certo, quando você estiver preparado, ele vai te encontrar. Mas o que você precisa fazer? Primeiro, antes de saber onde você quer chegar, você precisa saber onde você está. Você precisa ter uma consciência de onde que você está. legal. Exemplo, você vai chamar um Uber. Você vai chamar um Uber. Eu quero ir lá para São Paulo. Beleza, você já sabe onde você quer chegar. Mas onde você está? Porque se você não tem a consciência aonde você está na tua vida, em cada área, de fato você não sai do lugar. Você não consegue ter esse despertar da consciência. Uhum. Então, primeira coisa, você precisa descobrir onde que você está. Como está a sua vida, como estão as suas finanças, como está a tua saúde. Claro, objetivo. E aí Como é que o sim, cara faz pra saber isso? aí você precisa buscar uma ajuda de pessoas que já galgaram, que já souberam. Como eu disse, o livro que eu li, Poder da Ação, Acorde. Aquele livro ele me trouxe essa Mas consciência. eu vou te dar um exemplo, né? Eu tenho que uma pré-resposta, né? Mas eu digo porque a realidade que eu saí era uma realidade totalmente diferente. É Aham. uma comunidade que eu não tinha quem necessariamente tipo, pedir ajuda assim para falar, ó, inteligência emocional. Hoje em dia eu tenho você que eu posso pedir um conselho, tenho empresários aqui que eu posso pedir conselho. Mas naquela época eu não tinha, cara, ninguém tipo, pra me dar um conselho assim. Como é que o cara pode fazer pra ele conseguir esse caminho? E às vezes ele não tem nem dinheiro pra pagar alguém, não tem. O que ele pode fazer? Mas aí eu digo pra você, dinheiro nunca foi problema pra ninguém. Porque assim, ó, quanto que custa um café lá no New York Café? R$ 6, 6 7. reais. Você tem 6 reais? Tem, Não tem 6 reais. E ali tem pessoas que têm os conhecimentos extraordinários, sim ou não? tem, total. Pronto. Então basta a pessoa realmente, de fato, ela querer uma mudança. Ela querer algo. Aí ela vai buscar experiência, vai buscar pessoas que possam levar ela lá. Uhum. Mas ela precisa buscar. Então, como que eu vou querer algo? Como que eu vou descobrir onde que eu quero chegar se eu ainda não tenho? Então, você precisa ter experiências. Experiência. Você precisa viver experiências novas. Eu lembro a primeira vez que eu fui num restaurante chique, que eu posso dizer, um restaurante caro. Falei, caraca, olha isso. Uma experiência totalmente diferente. E aí, depois que eu vivo essa experiência, olha, me arrepia. Depois O que eu senso de vivo essa merecimento, né? experiência, Tipo, exato, o fala, senso... cara, eu também posso, eu quero isso. E aí Legal, você começa a buscar isso. legal. Mas se você não tem essa experiência, se você não tem essa experiência, não tem como você pensar, eu quero viver isso. Realmente eu sinto gosto, eu sinto amor, eu sinto Aí, vou te dar um viver. exemplo. Acho que eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso pra ninguém. Nunca fiz isso pra ninguém. Lá na época que eu tava na igreja, né? A gente servia lá tal, assim, cuidava das coisas e tal. E a igreja tinha uma cozinha que foi reformada, e a cozinha era linda, assim, muito bonita. Tudo um espelhão, uma cozinha bem chique, assim, bem bonita. Só que eu só fui descobrir quando eu entrei dentro dessa cozinha que eu vi, eu falei, caraca, que cozinha massa. Nunca tinha entrado numa cozinha dessa na minha vida. Pra mim era só cozinha que passava. Parece uma coisa tão boba, né? Mas uma coisa que eu só vi assim só na televisão. E quando eu entro dentro daquela cozinha, que eu olho e falo, caraca, mano, que eu sento naquela mesa, que o pastor convidou a gente, come lá o negócio lá, a gente sentou e tal. Aí eu comi um pão de queijo, tomei um café ali. Não sei, me deu um negócio que eu falei, caraca, existe uma possibilidade, seja uma experiência que eu vivi, e naquela experiência eu falei, caraca, existe algo maior. Nunca tinha entrado numa cozinha daquela. Nunca tinha acessado uma parada daquela. Entende? Então, de fato, eu acho que os lugares que você faz, que você. E essa vontade de querer usufruir algo melhor, ainda que a pessoa fale assim, mas eu não tive, tipo, a oportunidade de entrar numa cozinha dessa ou viver uma experiência dessa. Mas quem faz a oportunidade é a gente, tudo começa literalmente do querer. Tem uns carinha da internet, mano, que eles ficam, tipo, zoando. Eu vejo um carinha aí, tipo, que ele fica até zoando. Tá tudo no mindset. Tá tudo no mindset. Já viu? O dadinho Não, que fala. É o maluquinho do TikTok aí que ele fica. Tá tudo no mindset, tá tudo no mindset. É só querer, tipo, meio que zombando. Mas zoando e tal. Mas é real, cara. Tudo tá na mentalidade. Então, tipo assim, a partir do momento que o cara quer. Ele nunca viveu algo. Então, tipo assim, ele nunca saiu dali, mas ele vê a possibilidade de um novo e ele quer aquilo, e ele se põe em caminhos novos, experiência nova, igual você falou, acho que vai acertando um novo caminho. Por onde que eu devo ir, qual que é a minha vocação,
o que que eu gosto, o que que eu acho bacana, o que que eu... Entendeu? Isso está muito ligado às crenças da pessoa. Por exemplo, assim, se eu não me sinto merecedor de viver num lugar X, de ter um carro Y, se eu não me sinto merecedor de ter isso, eu não vou correr atrás. Não vai. Eu não vou nem ter desejo. Primeiro eu preciso me sentir merecedor. Entrar, usufruir, experimentar. Cara, eu digo muito sobre isso. Eu digo muito antes de comprar meu carro, cara, eu fui lá na concessionária e experimentar o carro. Eu tinha dinheiro? Não tinha. Mas a experiência de eu pegar o carro, ligar, fazer o test drive, me aguçou. Aquilo lá começou a me movimentar muito mais. Eu tinha uma performance assim, depois que eu fiz essa experiência, eu vivi essa memória, minha performance foi assim. Por quê? Porque aí eu criei o desejo. O desejo de fato trabalhar, me esforçar e comprar aquele carro, porque aquilo lá virou. Era só um sonho, depois ele se tornou um objetivo. Antes era um sonho. Um sonho desde criança. Mas depois tornou objetivo, meta, plano de ação, agora Foi vamos embora, buscar né? esse carro. Você acessou aquela parada, né, mano? Exatamente. Então, a Você acessou. experiência de você realmente ter um sonho é algo legal, beleza, mas quem é sonhador só sonha. A gente precisa ser realizador. A gente, de fato. Ó, precisa mas ser eu vou te dar um realizador. exemplo também, que a gente que é realizador, legal, sou sonhador, e eu tenho o mesmo pensamento de tudo isso. Mas, como que você enxerga? Por exemplo, tava até conversando com um amigo esses dias, que ele meio que deu tipo um burnout, assim, como se fosse ele parou tudo e tava assim, com vontade de fazer nada, assim, entendeu? Meio que perdeu o gás, assim, o tesão de fazer as coisas, a vontade, o desejo. Por que acontece isso e como que o cara pode sair dessa parada usando a inteligência emocional? Porque, pelo menos pelo que ele tinha me falado na época, ele meio que perdeu o brilho nas coisas, perdeu a vontade assim, falou, cara, meio que perdeu o sentido. Como que ele pode usar a inteligência emocional pra ele dar esse start? Ou às vezes aquele cara que fica também só no campo das ideias, fica sonhando muito, sonha muito, sonha muito, mas não consegue pum, bum, bum, botar em prática lá e fazer. São duas coisas diferentes, mas vamos lá. Esse seu amigo aí que perdeu o brilho no olho, perdeu a vontade das coisas, eu já passei por essa experiência. Foi um momento da minha vida. Só que a minha dificuldade, hoje eu vejo isso, hoje eu vejo que eu me entreguei para esse momento. Então eu tive dificuldades na minha vida, como várias outras pessoas tiveram durante a pandemia, 4.000 quilômetros da minha zona de conforto, da minha família, totalmente isolado, eu e minha esposa, num apartamento onde a gente não conhecia ninguém, não tinha contato com ninguém. Todo mundo viveu isso. E eu vivi isso muito intensamente. Então na parte do empreendendo ainda, valor lucro caiu lá embaixo, despesa, nossa, foi uma loucura. Só que eu me entreguei para essa situação. Eu faço muita analogia sobre isso, sobre um barco. O que é isso, Wesley? Então, como que a gente perde o brilho do olho, o brilho, a vontade das coisas, e como que eu faço para resgatar isso? Eu faço muito uma analogia com o barco. Imagina assim, a tua vida, a minha vida, ela é um barco. A gente está navegando num barco, no mar da vida, e eu sou o comandante da minha vida. Eu não consigo controlar nada que está externo. Eu não consigo controlar a pandemia, eu não consigo controlar a inflação, eu não consigo controlar nada que está fora. Não consigo controlar. Isso, essas coisas que estão fora do nosso barco, é a tempestade, é o mar, é o vento. Eu não consigo controlar isso. Mas eu consigo controlar o meu barco. Eu consigo controlar se eu hasteio a vela ou baixo ela, se eu encosto e deixo para navegar depois. Então isso é como se fosse uma analogia às nossas emoções. Ou eu pego o remo e começo a remar, traço um plano de ação novo, traço uma rota nova para minha vida. Mas o que eu não posso fazer é deixar que as coisas externas me impactem. Deixar que as coisas externas, os sentimentos externos venham e façam uma reviravolta dentro de mim. Porque se eu deixo isso acontecer, eu perco o brilho no olho. Eu começo a ser afetado pela tempestade que está fora, pelo vento que está revolto e eu não estou conseguindo remar o suficiente. Então o que eu tenho que fazer é parar, pensar, refletir sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos, criar um plano de ação, trazer a responsabilidade para mim, criar um novo plano de ação, criar uma nova rota, ver se é o momento certo, de fato, de ir navegar ou parar. Dá alguns exemplos de coisas que certa. você fez nessa época sua. Então, vinha um sentimento ruim. Ah, mais uma dívida. Uf, caía. Qual que é o sentimento? O sentimento que vai vir é fato. Sentimento de dor, frustração, decepção de não conseguir pagar aquela conta, pagar aquela dívida, é fato. Esse vai ser o sentimento. Mas é qual que é a intensidade que eu vou colocar naquilo? Vem o sentimento? Beleza, vem o sentimento de frustração. Mas eu vou ficar nesse sentimento? Vou ficar depressivo nesse sentimento? Um sentimento forte, pensando nisso, pensando dia, e remoendo a minha cabeça? Ou eu posso acessar um outro sentimento? Porque eu tenho essa força de acessar um outro sentimento. A gente tem uma coisa chamada de farmácia interna. Não existe um sentimento que você consegue liberar. E eu conheci isso a partir da inteligência emocional. A partir da inteligência emocional, que é acessar esse conhecimento interno.
essa ativação de recurso que a gente chama dentro do coach, é ativação de recurso, que é, quando vem um sentimento ruim, isso eu utilizo diariamente na minha vida. Diariamente na minha vida. Chorando aí, Diego? Não, é que tô esfriado, que tá caindo aqui, mano. Então isso eu uso diariamente na minha Tá vida. chorando. Vem um sentimento ruim, vem um momento, uma coisa ruim, eu paro e ó, yes. E eu mudo, eu mudo. Eu não me deixo ficar vivendo esse sentimento ruim ao longo. Por quê? Porque se eu deixo, eu volto para aquela forma que eu estava. É,